Existe um lugar no sudoeste dos Estados Unidos onde o chão simplesmente desaparece. Não de forma suave, não em declive gradual, mas de maneira abrupta, definitiva, como se a terra tivesse sido partida ao meio por uma força que não pede licença. Você caminha pelo Planalto, entre pinheiros e arbustos de sálvia, e de repente está na borda de um dos maiores abismos do planeta. O Grand Canyon. Quase 15 mil quilômetros quadrados de rocha esculpida, silêncio e tempo, muito tempo. A primeira coisa que você percebe não é a profundidade, é a cor. O canyon não é uma coisa só. É um organismo que muda a cada hora, a cada variação de luz. De manhã cedo, quando o sol ainda raspa o horizonte, as paredes viram cobre, ferrugem, laranja quase sangrento. Ao meio-dia, quando a luz é direta e dura, os detalhes aparecem com crueldade, cada camada de rocha, cada fissura, cada plataforma que jute para fora como uma prateleira esquecida. E ao entardecer, quando o sol mergulha atrás do Planalto Kaibab, o canyon fica roxo, não metaforicamente, roxo de verdade, como um hematoma antigo que ainda pulsa. Theodore Roosevelt veio aqui em 1903 e disse, numa frase que ficou na história, que o Grand Canyon era além da capacidade humana de melhorar, que não se devia fazer nada com ele a não ser contemplá-lo. Roosevelt não era um homem dado a exageros sentimentais, era caçador, político, militar. Mas diante do canyon ele ficou sem argumento técnico. Só conseguiu dizer, deixem assim. Para entender o Grand Canyon, é preciso abrir mão da escala humana. Não é um exercício fácil. O cérebro humano foi calibrado para durações de décadas, talvez séculos. O canyon exige que você pense em milhões de anos como se fossem capítulos de um livro. O Rio Colorado começou a escavar esse vale há aproximadamente 6 milhões de anos, mas as rochas que ele expôs são muito mais antigas. Na base do canyon, nas camadas mais profundas, existe um xisto escuro chamado Vishnu Schist, que tem quase 2 bilhões de anos. 2 bilhões! Quando essa rocha se formou, a Terra mal tinha oxigênio na atmosfera. Não havia animais, não havia plantas. Era um planeta diferente, quase alienígena. O que o Colorado fez, ao longo de milênios, foi rasgar a superfície e revelar esse arquivo, camada por camada, como páginas de um livro que ninguém havia aberto. Cada extrato conta uma história. O Kaibab Limestone, no topo, tem cerca de 270 milhões de anos e contém fósseis marinhos, esponjas, corais, moluscos, porque aquela região era o fundo de um mar raso. O Coconino Sandstone, mais abaixo, é uma antiga duna de deserto fossilizada, com as marcas do vento ainda visíveis na pedra. O Bright Angel Shale registra outro mar, outro período, outra extinção. O geólogo John Wesley Powell, que desceu o Colorado em 1869, numa expedição que muitos consideravam suicida, foi o primeiro a tentar sistematizar tudo isso. Powell tinha perdido um braço na Guerra Civil. Desceu o canyon com um grupo de homens que mal se conheciam, em barcos de madeira sem mapas. Levou meses. Perdeu equipamentos, comida, membros da tripulação que desistiram no meio do caminho. Mas saiu com cadernos repletos de observações e a convicção de que estava diante de algo que redefinia o entendimento humano sobre o próprio planeta. A maioria dos visitantes entra pelo South Rim, a borda sul, que fica a cerca de 80 quilômetros da cidade de Williams, no Arizona. A estrada é reta, plana, sem grandes promessas. A paisagem do Planalto é discreta, pinheiros ponderosa, alguns arbustos, céu aberto. Não há nada que prepare você para o que está à frente. O Village, como é chamado o núcleo central do parque, existe há mais de um século. O El Tovar Hotel foi inaugurado em 1905, construído em estilo rústico europeu com madeira escura e pedra local, e ainda está lá, funcionando a menos de 15 metros da borda. É um anacronismo agradável, um hotel de época numa das bordas mais dramáticas do mundo. Pessoas tomam café da manhã com vista para o abismo.
É o tipo de coisa que deveria parecer banal pela repetição, mas nunca fica. O Mather Point é geralmente o primeiro ponto de observação que os visitantes alcançam, e é onde a maioria experimenta aquilo que não tem nome preciso em português. Em inglês se diz awe, uma mistura de admiração e terror. O canyon se abre diante de você com uma escala que o olho humano não consegue processar de imediato. A outra margem, o North Rim, fica a quase 16 quilômetros de distância em linha reta. A profundidade máxima é de mais de 1.800 metros. São números que você lê, mas que o corpo não absorve. O que o corpo absorve é a vertigem, a sensação física de que o espaço está se comportando de maneira errada. Há uma pesquisa feita por psicólogos da Universidade da Califórnia que acompanhou visitantes do Grand Canyon e mediu o impacto da experiência na percepção temporal. Pessoas que passavam tempo olhando para o canyon relatavam, nas horas seguintes, uma sensação de desaceleração. Sentiam que tinham mais tempo, que as coisas urgentes do dia a dia eram menos urgentes. Os pesquisadores concluíram que experiências de awe genuíno e o Grand Canyon produz isso de forma confiável, alteram temporariamente a relação do ser humano com o tempo e com a própria identidade. O canyon não é só uma paisagem, é uma intervenção cognitiva. Mas ver de cima é só o começo. O canyon verdadeiro, o canyon que a maioria dos visitantes nunca chega a conhecer, está lá embaixo. E descer é uma decisão que muda tudo. As trilhas principais que partem do South Rim são a Bright Angel Trail e a South Kaibab Trail. A Bright Angel segue um corredor natural de falha geológica, tem estações com água e sombra em alguns pontos, e é considerada a mais acessível das duas. A South Kaibab é mais íngreme, sem água, sem sombra, mas oferece panoramas que a Bright Angel não tem. Você caminha literalmente pelo topo de cristas, com o abismo dos dois lados. O que ninguém conta com clareza suficiente é que descer é enganoso. Você sai cedo, o ar ainda está fresco, as pernas funcionam bem e a descida é fácil demais. O problema é que cada passo para baixo é um passo que você vai ter que refazer para cima. E vai refazê-lo no calor do meio-dia, com as reservas de água e energia parcialmente gastas. O parque tem um aviso sério sobre isso. Não desça até o rio e tente voltar no mesmo dia sem preparo adequado. Todos os anos, algumas centenas de pessoas precisam ser resgatadas. Algumas não voltam. Mas para quem vai preparado, a descida revela um canyon dentro do canyon. A cada 100 metros de altitude perdida, você atravessa um estrato geológico diferente, uma era diferente. A vegetação muda. A temperatura sobe, o som muda. Lá em cima, no rim, o vento é constante. A meia altura, há um silêncio denso, pesado, interrompido só pelo canto de algum pássaro ou pelo ruído distante da água. E no fundo, o som do Colorado voltando, um rugido surdo constante, que você sente no peito antes de ouvir com os ouvidos. O rio, visto de cima, parece um fio marrom, quase sem movimento. De perto, é uma outra coisa. O Colorado no fundo do canyon é poderoso, barulhento e de uma cor que muda conforme a carga de sedimento, às vezes verde esmeralda nas partes mais calmas, às vezes marrom ferrugem nas corredeiras. A água é fria. A corrente é forte. E a sensação de estar no fundo daquele abismo, olhando para cima e vendo as paredes se elevar por quase 2 quilômetros dos dois lados, é uma das experiências mais desorientadoras que uma paisagem pode oferecer. O Grand Canyon tem seu próprio microclima, e às vezes esse microclima surpreende de maneiras espetaculares. No inverno, quando a neve cobre o rim, o canyon às vezes fica cheio de nuvens baixas que preenchem o abismo como algodão. O fenômeno se chama Temperature Inversion. Uma camada de ar quente prende o ar frio e úmido no fundo. De cima, parece que o canyon foi tapado, que as paredes emergem de um oceano de névoa branca. As fotos que circulam desse fenômeno são frequentemente confundidas com manipulação digital, mas não são. No verão, as tardes trazem tempestades rápidas e violentas que se formam sobre o planalto e despejam chuva em questão de minutos. O trovão ecoa pelas paredes do canyon de uma forma que multiplica o som, que vem de todos os lados ao mesmo tempo, e quando a tempestade passa,
O cheiro de terra molhada e sálvia úmida sobe do cânion como perfume. Há também o fenômeno das inversões de temperatura por altitude. No fundo do cânion, no verão, as temperaturas podem chegar a 50 graus Celsius. No rim, a 4 quilômetros de altitude acima, o ar está 20 graus mais frio. É como ter dois climas radicalmente diferentes separados por uma caminhada. O Colorado River que escavou o Grand Canyon não é mais o mesmo rio. A construção da barragem Hoover em 1936 e especialmente da Glen Canyon Dam em 1966 mudaram radicalmente o regime do rio. Antes das barragens, o Colorado chegava ao cânion carregando enormes quantidades de sedimento, e seu nível oscilava dramaticamente entre as cheias de primavera, quando o degelo nas montanhas rochosas mandava água em volume enorme, e as estiagens do verão. Hoje, a água que passa pelo Grand Canyon vem do fundo gelado do Lago Powell, acima da barragem, e tem uma temperatura constante de cerca de 8 graus Celsius, independente da estação. Essa mudança teve consequências ecológicas profundas. Espécies de peixes nativos que haviam evoluído por milhões de anos num rio quente, lamacento e imprevisível encontraram um ambiente completamente diferente. Algumas estão extintas, outras estão na lista de espécies ameaçadas. O Humpback Chub, um peixe estranho e feio que existe há muito mais tempo do que o próprio Grand Canyon, sobrevive em bolsões do rio, onde ainda há algum aquecimento por tributários, mas em números cada vez menores. O debate sobre o manejo das águas do Colorado é um dos mais complexos do oeste americano. O rio abastece cerca de 40 milhões de pessoas, irriga campos que produzem uma boa parte dos vegetais consumidos nos Estados Unidos, e alimenta as turbinas de hidroelétricas que fornecem eletricidade para cidades como Las Vegas e Phoenix. O que sobra depois de tudo isso raramente chega ao Golfo da Califórnia, onde o rio deveria desembocar. O delta está seco há décadas. Isso que está no Grand Canyon hoje é, em certa medida, um rio administrado, o que não tira do Colorado sua força, sua frieza, seu rugido nas corredeiras. Mas coloca a questão: o que estamos preservando quando preservamos um parque nacional, se o sistema que o criou foi alterado de forma tão fundamental? O Grand Canyon é uma das áreas designadas como Dark Sky Park pela International Dark Sky Association, o que significa na prática que a poluição luminosa é mínima e o céu noturno é extraordinário. À meia-noite, longe das luzes do Village, deitado numa das plataformas de observação, a Via Láctea aparece como uma faixa densa, quase sólida, cruzando o céu de horizonte a horizonte. Não é metáfora. Em cidades, vemos algumas centenas de estrelas numa noite clara. Aqui, vemos dezenas de milhares. A profundidade do céu, a sensação de que ele tem espessura, que vai muito além do que o olho alcança, cria um eco estranho da profundidade do cânion. Os Navajo têm nomes para as constelações que não coincidem exatamente com os nomes ocidentais, e histórias que associam o movimento dos astros ao ciclo das estações, ao plantio, aos rituais. Para eles, o céu não é um mapa de pontos neutros. É uma narrativa viva. Talvez seja esse o instinto mais humano de todos, olhar para um abismo, seja para baixo ou para cima, e tentar contar uma história sobre ele. Você sai do Grand Canyon diferente de como entrou. Não de forma dramática, não necessariamente com alguma epifania que possa ser descrita em palavras, mas algo muda na calibração interna. Quando você passa um tempo real dentro e ao redor de algo que tem 2 bilhões de anos de história geológica visível, que foi esculpido por um processo que dura mais do que qualquer civilização humana, que abriga povos que vivem lá dentro há séculos, a sua própria cronologia encolhe. E isso, contra o que se poderia esperar, não é desolador. É estranhamente aliviante. O Grand Canyon existe independentemente de qualquer opinião sobre ele. Ele não precisa de aprovação, não responde a críticas, não se importa com as fotografias que tiramos nem com as palavras que usamos para descrevê-lo. Ele continua sendo escavado, milímetro por milímetro, pela água e pelo vento. Daqui a 10 milhões de anos, será diferente do que é hoje. As rochas que estão no fundo aparecerão ainda mais.
o rim recuará. O rio encontrará novos caminhos. Somos visitantes. Sempre fomos visitantes. E o Canyon nos lembra disso sem crueldade, apenas com a indiferença serena de quem tem todo o tempo do mundo. Se este conteúdo te acrescentou algo, compartilhe com alguém que também merece ser lembrado de que o mundo é muito maior do que a tela em que estamos agora. Deixe seu comentário abaixo. Você já foi ao Grand Canyon? Ou ainda está planejando a primeira vez? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder novos vídeos. Até a próxima!